Hoje eu quero falar com vocês sobre a necessidade de esforço. Quero falar com vocês sobre a necessidade de esforço, de você se esforçar. Muito do que nós não conquistamos na nossa vida não é porque Deus não quis fazer, não é porque Deus não quis agir naquela área, e muitas vezes nós atrelamos as nossas incapacidades ou a falta das nossas conquistas, a necessidade das nossas conquistas, muitas vezes atrelamos isso a Deus não ter quisto agir. Mas a grande realidade é que Deus não só quis agir, mas Deus agiu em todo o tempo para que nós vivêssemos conquistas, bênçãos, e Ele age, não só agiu no verbo passado, mas age até hoje, para que nós vivamos conquistas, vivamos o propósito dEle, vivamos o chamado dEle. A grande realidade é que boa parte das nossas dificuldades e muitas vezes até da ausência de conquistas se dá pelo fato de que nós não nos esforçamos, infelizmente. E eu quero convidar você a ler comigo o que Deus disse para Josué, no capítulo 1, verso 6. A primeira frase aqui do verso 6 diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo. Verso 7, na primeira frase também diz: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. O verso 8 diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9, a primeira frase diz: não te mandei eu? Aí veja o que diz o seguinte: esforça-te e tem bom ânimo. Deus nos chama para que nós nos esforcemos. Eu li aqui na versão Almeida Corrigida e Fiel, porque aqui nessa versão deixa claro isso, Deus dizendo esforça-te. E o mesmo que nós encontramos nas outras versões quando diz seja forte. O seja forte não é para que você se torne alguém forte. A força já está dentro de você. Parece um clichê, parece frase de Guerra nas Estrelas, mas a realidade é: a força está dentro de você. Se o Espírito Santo está aí dentro de você, então tudo o que você precisa para viver grandes conquistas em sua vida também está aí. E a força também está aí. Quando nós lemos nas versões NVI, Almeida Revista e Atualizada, Revista e Corrigida e tantas outras, King James e outras, que diz seja forte, Deus está dando a mesma orientação. Esforça-te. Se esforce. Tem força em você. Josué não estava vivendo nanismo ou inanição, melhor dizendo. Josué não estava vivendo desnutrição. Ele não estava sem a força que ele sempre teve para combater. A força estava nele, mas ele estava vivendo um tempo de angústia, e a angústia é um fato que ela rouba não a nossa força, mas a capacidade de entendermos que temos a força em nós. Quando você acredita que você não consegue, é muito mais fácil você não conseguir, porque se você entender que você pode, que você consegue, não pelas suas capacidades, mas pela força de Deus que está em você e pelo seu esforço, então Deus derrama dos céus toda a graça necessária para que você viva a bênção de Deus. Isso não é palavra motivacional, é o que a Bíblia nos mostra. Veja, Deus não escolheu Gideão porque Gideão estava prostrado, sem fazer coisa alguma. Não, Deus escolheu Gideão porque Gideão estava se esforçando. Os midianitas vinham e roubavam sempre a colheita no tempo da colheita. Eles não roubavam as sementes, eles não impediam o plantio, eles não impediam o crescimento daquela plantação. Eles deixavam todo o processo ser feito pelos israelitas, pelos hebreus. Ele deixava tudo ser feito. Mas quando chegava no tempo da colheita, eles iam lá
e saqueavam tudo. Todo o esforço que os hebreus tinham para poder realizar a plantação, pegar as melhores sementes, arar a terra, plantar, todo o esforço, eles se viam frustrados, porque no momento em que eles faziam todo o processo, tudo acontecia, mas quando chegava o tempo de desfrutar de todo o esforço, de todo o trabalho que eles tiveram, o inimigo vinha e roubava aquilo que eles tinham. Eles chegaram ao ponto de desanimar, porque muitas vezes é isso que acontece na vida dos filhos de Deus. Você se esforça para ter um bom relacionamento, você se esforça para poder ter uma boa profissão, você se esforça para poder estudar, você se esforça para poder ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, você se esforça, mas aí quando chega na hora de celebrar a conquista do seu esforço, o inimigo às vezes consegue roubar aquilo que você se esforçou tanto para conseguir. Bem da verdade, é importante entender que muitas vezes Deus permite que o inimigo roube o fruto do nosso esforço, porque o nosso esforço não se deu em Deus. O nosso esforço se deu de modo isolado, e nós colocamos a força do nosso braço, a força da nossa capacidade cognitiva e coisas desse tipo, para ser o poder motriz, a força régia da nossa conquista. E aí Deus faz o quê? Deus mostra aquilo que Ele mostrou para o povo hebreu todo o tempo. Quando os hebreus foram lutar contra o exército de Jericó, que era um dos grandes exércitos da época. Repara, se você já leu a Bíblia e se você já estudou um pouquinho sobre a história dos hebreus, você vai ver que o maior exército e o mais forte exército que os israelitas enfrentaram na sua saída do Egito para a Terra Prometida foi o exército de Jericó. Deus colocou eles de cara para enfrentar o maior exército, o mais difícil de todos. Mas por que Deus fez isso? Deus não colocou assim de uma hora para outra, obviamente, eles rodaram muito, passaram 40 anos vagando no deserto, e Deus deixou claro que permitiu que isso acontecesse, pelo mesmo propósito que Deus colocou eles na frente do maior exército na sua primeira grande batalha. Qual foi o motivo então, pastor? Deus deixou eles vagarem 40 anos para que eles soubessem que eles eram dependentes exclusivamente de Deus. Deus colocou eles diante do maior exército de cara para que eles soubessem que não foi a força deles, que não foi a capacidade bélica deles que deu para eles a vitória, mas foi o poder de Deus. Porque a única coisa que eles tiveram que fazer para conquistar Jericó foi obedecer a Deus. Vocês vão dar 7 voltas durante 7 dias, vocês vão dar uma volta por dia em volta de Jericó, sem dar uma palavra sequer. No 7º dia, vocês darão 7 voltas sobre a cidade, e na 7ª volta, vocês gritarão. Olha, Deus sugou a força física dos soldados e de todo o povo, para que eles entendessem: a batalha não foi vencida por vocês, porque Deus mandou eles darem 7 voltas todos os dias, durante 7 dias, sem dar uma palavra sequer. Não foi a som de música, não houve aquela música empolgante de batalha, não houve o som dos tambores para poder animar os soldados. Foi tudo em silêncio, para que eles aprendessem a obedecer a Deus, e para que eles entendessem, e não só eles, mas você também entendesse, que é no tempo do silêncio que Deus afere, que Deus mede a nossa obediência e fidelidade. É quando Deus se cala, e quando Ele diz: cale-se, não murmure, não reclame, apenas siga a minha direção, é que Deus afere a nossa capacidade de obedecê-lo. No 7º dia, Deus disse: o 7º dia vai ser o dia de vocês atacarem o exército de Israel, vocês irem para cima das muralhas de Jericó e atacarem o exército de Jericó. No 7º dia. Mas no 7º dia, Josué, você vai mandar o povo dar 7 voltas. Ou seja, no total eles deram 14 voltas em volta da muralha de Jericó. E na 7ª volta, Josué, você vai dizer para eles: agora gritem, toquem a trombeta, toquem o chofar, gritem bem alto, porque o Senhor vai derrubar as muralhas
e vocês vão conquistar essa cidade. Eles obedeceram a Deus por 7 dias em silêncio. Deram 13 voltas em silêncio. Na 14ª volta, quando eles pararam de frente para a muralha, Deus disse: agora gritem. E eles gritaram. Não foi a força do braço deles, não foram os armamentos de Israel, foi o som de glória para Deus quando todas as forças já tinham se esgotado. É quando as suas forças estão esgotadas que você deve permanecer dando glórias a Deus. É quando as suas forças se acabam. Não é quando você está vivendo um mar de rosas. Até porque deve se lembrar que até a frase viver um mar de rosas deve trazer à consciência momentos de dor. Porque toda rosa é carregada de espinhos. Então, não é quando você está vivendo bons dias na sua vida que você deve dar glórias a Deus apenas. É nos dias bons e nos maus dias que você deve glorificar ao Senhor. No tempo em que você já não tem mais força nenhuma, que você diz assim: Deus, eu já não suporto mais. Eu não suporto mais a solidão, eu não suporto mais o silêncio, eu não suporto mais as dificuldades, a escassez, a necessidade, eu não suporto mais viver como eu estou vivendo, eu não suporto mais sentir o que eu estou sentindo. É nesse momento que você deve se lembrar que foi na 14ª volta que Deus disse: agora gritem, toquem a trombeta, façam som de adoração, porque eu derrubarei a muralha que vocês não podem derrubar. E o Senhor derrubou a muralha com o poder das mãos dele, e aquela muralha caiu por terra. E eles receberam um renovo nas forças, porque Deus derrubou a muralha, mas não matou o exército de Jericó. Deus derrubou a muralha. E quando as muralhas caíram, eles estavam fisicamente fadigados por tantas voltas ao redor da muralha. Mas quando a muralha cai, irmãos, Deus renova as nossas forças, porque nós enxergamos a glória de Deus no cair das muralhas que estão nos impedindo de viver as grandes conquistas. Quando elas caem por terra, mesmo sem forças no nosso físico, nós encontramos a força de Deus que está dentro de nós. É nesse momento que Deus diz: esforça-te, 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 esforça-te. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui hoje: esforça-te. Boa parte das dificuldades que você enfrenta na vida é porque você não se esforça. Olhar para a natureza é enxergar que nós, seres humanos, fomos dotados de uma capacidade única de ficar o tempo inteiro procurando repouso, descanso e o máximo de facilidades. A capacidade intelectual do ser humano é maior do que de qualquer outro ser na Terra. E o fato de termos essa capacidade de nos adaptar, de nos adequar a outras realidades, de fazer aquilo que parece ser, impossível. Pensa, há centenas de anos atrás, alguém dizer que um dia, centenas e centenas de anos atrás, alguém dizer que um dia nós nos locomoveríamos a mais de 80 km por hora, era algo surreal, impossível de se acreditar. Hoje em dia, o ser humano consegue se deslocar de um lado para o outro à velocidade do som. Os caças da nossa força aérea têm a capacidade de locomover na velocidade do som. Isso é algo extraordinário e inimaginável. Essa capacidade de criar, essa capacidade de fazer, essa capacidade tecnológica que nos faz avançar, também nos faz retroceder. Nós avançamos na nossa cognição, na nossa inteligência, na nossa ciência, mas retrocedemos no nosso esforço físico, emocional, intelectual. Ficamos procurando facilidades para tudo. Mas Deus diz para nós: esforça-te. Isso se aplica para você, filho, filha de Deus. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. Sem esforço, você não vai chegar onde você espera chegar. Nenhum juiz se tornou juiz sem esforço, sem esforço contínuo.
Ninguém que chegou a altos lugares, de acordo com com o nosso entendimento, chegou nesses altos lugares sem um esforço progressivo, contínuo, sem negar a si mesmo. Enquanto muitos iam passear e jogar bola e namorar e ir para balada, essas pessoas que chegaram a altos lugares, elas estavam se anulando para poder conseguir, se esforçando ao máximo para conseguir conquistar o sonho que elas tiveram. Os lugares mais altos alcançados pelo homem só foram alcançados porque esses se esforçaram absurdamente, extraordinariamente. Sabe, a diferença dos grandes conquistadores para qualquer outra pessoa que nunca conquistou nada na vida está numa coisinha desse tamanho. Uma partezinha minúscula. Se não houver esforço, não há conquista. Você não se esforça para poder melhorar, para poder mudar, mas quer mudança, quer que Deus te mude. Mas não é a proposta de Deus na palavra dele é: mude-se, transforme-se. É você se transformar, você recebe o entendimento e aí você transforma o seu comportamento. Romanos 12:2 fala isso. Você tem que se transformar, você tem que mudar. Tem muita mudança que ainda não aconteceu na sua vida e você fala: mas eu já estou na presença de Deus há tanto tempo, por que Deus não me muda? Porque não é Ele que vai te mudar nessa área, é você que tem que mudar. Tem muito pecado que você não consegue vencer, não é porque Deus não te dá força para vencer, a força já está aí dentro de você, você que não se esforça para vencer.